Pode se assentar, querido, graças a Deus. Nossa meditação está em Juízes capítulo 6, versículo 11, onde a palavra do Senhor diz: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre nós, que o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração, que a tua palavra gere vida em nós, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. O tema da palavra é quando o anjo vem. Qual o tema da palavra? Quando o anjo vem. É tão poderoso na Bíblia quando nós vemos a manifestação do sobrenatural. Uma vez, eu ainda adolescente, estava na piscina com meu pai. Estava numa piscina com meu pai, nós tínhamos feito uma viagem de férias, e o meu pai disse: você sabia que os anjos existem? E eu disse: sim, eu sei que os anjos existem, pai. Ele falou: mas você sabia que os anjos trabalham para nós? Eu falei: como assim? Ele disse: os anjos trabalham, a Bíblia diz que os anjos trabalham para nós. E aí ele falou, e ele me levou a uma experiência que eu não diria que você deveria fazer isso, mas naquele dia ele queria me dar um choque de realidade, e ele disse: você quer ver? Então ele falou assim: anjo do Senhor que me acompanha, eu quero que você mexa a água da piscina. E a água ao redor de mim, do meu pai, começou a tremer. Eu fiquei todo arrepiado. Eu falei: gente, não é possível. Como é que é isso? Porque ele queria me mostrar o poder que há de Deus para as nossas vidas, e o que Deus planejou através do sobrenatural. O texto que nós lemos não fala apenas de um anjo qualquer. A Bíblia mostra que toda vez que o anjo do Senhor vem, e é o que está descrito, não estou dizendo que os outros anjos não sejam preciosos ou importantes, eles são, mas o texto que nós lemos está mencionando o anjo do Senhor. Está mencionando o quê? A Bíblia vai falar muitas vezes sobre um anjo, mas nesse caso a Bíblia falou sobre o anjo, porque antes de Jesus encarnar no Velho Testamento, Jesus apareceu várias vezes como anjo, não como um anjo, mas toda vez que Jesus aparece no Velho Testamento, ele aparece como o anjo, o artigo definido. Alguém está me compreendendo ou não? Não é um dos anjos, mas o anjo. Nesse caso, a aparição de Jesus no Velho Testamento, manifestado como um anjo. Ele ainda não tinha encarnado, ele não tinha um corpo de homem, mas ele aparecia como o anjo. É assim que a Bíblia mostra. Então, todos nós gostaríamos com certeza de receber uma visita do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, sempre que ele aparece, ele muda a história. E a Bíblia diz que ele chegou ali para Gideão e ele se assentou, ele assentou-se, né? Então, assentar-se é algo tranquilo, natural, como a visita de um amigo. E ele, como eu já expliquei, era Jesus manifestado como um anjo. Ele chegou e mudou tudo, transformou a vida de Gideão, tirou Gideão do escuro para a luz do triunfo. E todos nós precisamos desse encontro real com esse anjo. Quando você tem um encontro real, eu me lembro o dia que eu estava orando, e eu estava na minha casa. Eu sou nordestino, não sei quantos aqui já conhecem a rede dos nordestinos, e eu tinha uma rede dentro do meu quarto, uma rede que eu colocava em cima da cama. Eu instalei os penduradores de rede, então eu colocava a rede ali
como o quarto era apertadinho, a gente morava num apartamento. Você sabe que existe apartamento e apertamento. Eu morava num apartamento. Meu quarto de casal, meu e da minha esposa, era tão apertadinho que a rede eu coloquei pendurada em cima da cama. Então tinha a cama de casal e tinha aquela rede que passava por cima da cama assim. E eu estava deitado na rede, orando. Estava orando, eu tinha fechado a porta, eu tinha apagado a luz do quarto, e eu estava orando, clamando ao Senhor. Já estava ali há mais de uma hora orando, clamando ao Senhor, quando de repente, naquele quarto que a porta estava fechada, a luz estava apagada, tudo ficou claro. E era uma luz tão forte, era uma luz tão brilhante, era uma luz incandescente, era tão forte que eu não conseguia olhar. Era em forma humana, mas eu não conseguia olhar para o rosto, porque o rosto brilhava demais. Sabe quando você tenta olhar para o sol? Você já tentou ficar olhando para o sol? Era algo mais intenso do que isso. Eu não conseguia olhar o rosto, então eu olhava para baixo. E as roupas dele brilhavam. Eram roupas tão brancas, era um branco que eu nunca vi na minha vida. Um brilho que resplandecia aquelas roupas. E Jesus falou comigo. Naquele dia eu tive a visita do anjo do Senhor, eu tive a visita do anjo de Deus, eu tive a visita de Jesus. E foi algo tão sobrenatural, porque Ele me falou palavras que hoje têm se cumprido na minha vida. Palavras que foram se cumprir anos depois, mas aquele dia Ele me mostrou o que ia acontecer. A pergunta mais importante é: o que faz o anjo do Senhor vir? Será que eu posso chamar o anjo do Senhor, pastor? Como eu posso ter a visitação do anjo do Senhor? Quantos gostariam de ter a visitação do anjo do Senhor? Lógico, entregamos nossas vidas a Jesus, agora Ele é o nosso Senhor, mas a Bíblia mostra que o Senhor, Deus enviou o seu próprio anjo para levar uma mensagem a Gideão. E o que Deus viu em Gideão? As características que atraem o anjo do Senhor. E hoje eu gostaria de falar sobre essas características. Todo Israel estava passando problemas, mas Gideão teve algumas características que chamaram o anjo do Senhor. Primeira característica, qual é a primeira característica que Gideão tinha? Inconformismo. Qual era? Todo Israel estava debilitado, apagado, acabado, mas havia um homem, praticamente somente um, que estava, a Bíblia diz, malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. O que é isso, pastor? Lagar é o lugar onde se preparam ali as uvas, eles amassam as uvas para fazer o vinho. Então o lagar é o lugar de amassar as uvas, e eles estava ali no lagar, mas ele não estava amassando uvas, ele estava malhando trigo, estava preparando o trigo para guardar o trigo, para esconder o trigo, para proteger o trigo, para que o trigo não fosse roubado dos inimigos. Enquanto todo mundo já tinha desistido, já tinha se entregue para ser escravo dos inimigos, Gideão era um daqueles da resistência. Ele era da resistência, era daquelas pessoas que ainda continuava acreditando, ainda continuava sonhando, ainda continuava lutando, ainda continuava se esforçando, ele ainda continuava acreditando que podia fazer diferente, que o milagre podia acontecer, que a vitória ia chegar, que as coisas iam acontecer de forma diferente. Gideão não tinha desistido. Você pode dizer amém? Se você não se conformar, Deus vai te achar. Se você se render, então não tem esperança. Mas se você não se conformar, Deus vai te achar. Você já desistiu dos seus sonhos? Já desistiu de ser feliz?
Já desistiu de ser vencedor? Já desistiu de prosperar? Já desistiu de ter sua casa própria? Já desistiu de alcançar as vitórias que você precisa? Se você desistir, o anjo do Senhor não aparece para você. Mas se você não se conformar, Deus vai te achar. Se você continuar sonhando, se você continuar lutando, se você continuar acreditando, se você continuar orando, se você continuar malhando, amém? É linda essa expressão, porque ele estava malhando, ele estava se esforçando, ele estava trabalhando, ele estava acreditando, ele estava sonhando ainda com uma vida diferente, uma vida livre da escravidão. A resposta sempre virá para aqueles que não se conformam. A Bíblia diz: não vos conformeis, mas transformai-vos. Quer dizer, a resposta não está na desistência, a resposta está no aperfeiçoamento. Não deu certo dessa maneira, eu vou tentar de outra. Não deu certo dessa forma, eu vou tentar outra maneira. Essa aqui eu não consegui, mas a próxima vai ser a que eu vou conseguir. Essa aqui não deu certo, mas a próxima eu vou conseguir. Então você não para, você não desiste, você continua, você vai se transformando até ver o milagre realizado. Segunda característica de Gideão, que eu vejo que atraiu o anjo do Senhor, e a Bíblia diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Homem valente. Sabe, Gideão não era o mais forte, Gideão não era o mais alto, Gideão não era o mais poderoso, mas ele era um baixinho enjoado. Eu estou chamando com muito respeito um baixinho enjoado. Ele era daqueles valentes, ele era daqueles que realmente ousava em Deus. Se tornou um meme na internet, aquele vídeo Já Acabou, Jéssica? Acho que todo mundo assistiu esse vídeo aí. Não vou passar isso aqui agora, mas acho que todo mundo viu esse videozinho Já Acabou, Jéssica, né? Aquela menina apanhando de uma outra, né, mais forte do que ela, mas ela se levanta e ela não se dá por vencida. Ela diz: já acabou, Jéssica. O anjo do Senhor sempre virá para pessoas valentes. O Senhor é contigo, homem valente. Deus é com quem? Deus é com quem? Fala para quem está do seu lado: Deus está com os valentes. Tem algum valente aí? Deus está com os valentes. Deus, Ele não está com os medrosos. Deus não está com os desistentes. Deus não está com aqueles que já se renderam, que já se entregaram, que não tem mais esperança. A Bíblia diz, né, que o Senhor Deus, Ele estava com os valentes. Há uma frase que eu ouvi e que eu guardei no meu coração para sempre: seja corajoso, mesmo que você não seja, finja ser, ninguém percebe a diferença. Diga aí para quem está do seu lado: seja corajoso, mesmo que você não seja, finja ser, ninguém percebe a diferença. Então, queridos, Davi, ele saiu da obscuridade através de um ato de valentia. Você sabe que até enfrentar Golias, ninguém conhecia Davi. Até enfrentar Golias, ninguém sabia nem o nome de Davi. Até enfrentar Golias, nem o pai dele lembrava que ele existia. Nem o pai de Davi lembrava dele. Agora imagine o que é ser esquecido pelo próprio pai. Mas o dia que Davi enfrenta Golias, nunca mais o nome Davi sai da história. As pessoas, nasce um filho, quer colocar o nome de Davi. Por quê? É o que matou Golias, meu irmão. O bicho enfrentou um gigante, o homem enfrentou um gigante, o homem venceu o gigante, o homem, acabou, ficou na história, ficou registrado para sempre. Depois de matar Golias, Davi lançou o seu próprio Já Acabou, Golias. Só que no caso de Davi, ele foi mais bem sucedido, foi ou não?
Muito melhor do que a Jéssica, né? Muito melhor do que essa história da Jéssica. Então, já acabou Golias. Golias vem, desafia. Golias vem e fala, né? Eu vou te acabar, Davi. E Davi diz: já acabou, Golias? Já acabou? Porque quem termina vencendo é Davi, para a glória do Senhor. Ele arranca a cabeça daquele gigante. E Davi se tornou uma máquina de fazer valentes. Todos que andavam com ele eram chamados dos valentes de Davi. E a Bíblia diz que os que andavam com Davi também matavam gigantes e faziam outras proezas. Quem pode dizer amém? Por quê, pastor? Porque valentia é um estilo de vida. Quando você decide ser valente, você decide encarar os desafios, você decide encarar os problemas, você decide encarar as dificuldades, você decide enfrentar o que está diante de você, e você então começa a viver um estilo de vida. Não importa o problema que vem, não importa a luta que aparece, você diz: esse aí vai ser mais um gigante derrubado em nome de Jesus Cristo. É um estilo de vida. Gideão era um valente no meio de uma multidão de medrosos. E Deus não quis nenhum dos medrosos para participar da conquista. Você sabe que se levantaram muitos, mas Deus não aceitou nenhum. A Bíblia diz que 30.000 foram com Gideão para a guerra. Mas o primeiro aviso que Deus mandou Gideão fazer foi o quê? Fala para os medrosos voltar para casa, porque eu não vou usar nenhum deles. Fala para os medrosos voltar para casa. Deus não vai fazer milagres através de medrosos. Deus tem coisas grandes para fazer com você antes desse ano terminar. Mas esses milagres vão acontecer através dessa atitude de valentia, amém? O antônimo de valente é o que, gente? Covarde. Apocalipse 21:8, a Bíblia diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Uau! O que o Senhor está dizendo? Covarde não vai para o céu, não vai para o céu. Então ser valente não é opção, não é opção. O anjo não vem para os covardes, está claro isso? Terceira característica de Gideão: fortes. Então se virou para ele o anjo e disse: vai nessa tua força. Você acha que Gideão era musculoso, fortão, parrudo? Você acha que o anjo estava se referindo a músculo no braço? Era, gente? Era músculo no braço? Não. A que o anjo estava se referindo? O anjo estava se referindo a algo que nós precisamos entender. Porque força não é herança, é decisão. Força não é algo que você recebe dos seus pais. Essa força que o anjo está falando é algo muito maior. É algo que você decide. É uma atitude que você toma na sua vida. A força é algo diferente. A Bíblia diz em Provérbios 24:10: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Não está ligado ao músculo, está ligado à atitude. Diga quem está ao seu lado: atitude, decisão. Joel 3:10, a Bíblia diz assim: forjai espadas das vossas rédeas de arado e lanças das vossas podadeiras, e diga o fraco, 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 eu sou forte. Sabe, não é que Gideão era o melhor, mas ele tomou uma atitude, ele tomou uma decisão: eu não vou ser o fraco, eu não vou ser o fraco, eu não vou me deixar vencer, eu não vou me deixar derrotar, eu não vou me deixar desistir, eu não vou me deixar enfraquecer. A Bíblia diz: diga, olha só esse texto: transforme a relha de arado em espada. Relha de arado é o que eles usavam para ir abrindo a terra para plantar.
E o Senhor está dizendo: você está semeando, mas há momentos que você tem que pegar essa mesma relha de arado e transformar ela em o que, gente? Em espada. E a Bíblia diz ainda: pega então essa podadeira e transforma em lança. A podadeira, como você já sabe, era para podar os galhos de árvores, e ela tinha uma faca na ponta. Então agora ele diz: não, você vai transformar isso em lança. Usa o que você tem, use o que você tem, e não diga que você é um fraco, diga que você é um forte. Ai, pastor, mas eu estou acabado. Gente, eu estou vindo de 3 convenções. Só Deus sabe como é que eu estou aqui com vocês hoje de manhã. Só Deus sabe as pressões, os desafios. Só Deus sabe tudo que eu tive que responder até agora, e ainda tenho que resolver. Mas algo eu aprendi: eu não sou fraco, eu sou forte no Senhor. Eu sou forte no Senhor. Eu não sei qual é o desafio, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a provação, eu não sei o que você está passando, mas a Bíblia diz: não se enfraqueça. Se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Você não pode se mostrar fraco. Ai, pastor, mesmo que você pode estar um fragalho, mas você tem voz de forte. Você pode estar até por dentro sentindo dificuldades, sentindo lutas, temores, mas você é um forte em Deus. Você pode dizer amém? Aleluia. 4, ele era um libertador. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Algo que eu aprendi é que o anjo do Senhor não aparece para a gente egoísta. O anjo do Senhor não vem para egoístas. Aliás, se ele vier, é para matar o egoísta, não é para ajudar. O anjo do Senhor aparece. Deus envia o seu anjo a pessoas que ajudam outras pessoas. Deus envia o seu anjo para quem? Para pessoas que ajudam outras pessoas. Para quem Deus envia o anjo? Se você quer o anjo, você tem que ajudar os outros, porque o anjo visita quem ajuda os outros. O anjo vem para quem ajuda os outros. Quem não se importa com o seu semelhante, quem não ajuda os demais, também não vai ser ajudado. O anjo do Senhor sempre estará próximo dos libertadores. Você pode dizer amém? O anjo do Senhor vai estar sempre próximo dos libertadores. Isso é tão poderoso. E ele diz ainda: com que livrarei Israel? Sabe, é interessante, porque ele não diz eu não posso livrar Israel, ele não diz eu não tenho como livrar Israel, ele só diz como é que eu vou. Por isso a palavra é com que. O que eu vou usar para livrar Israel? Sempre há um como, mas é só para os que buscam. Você pode dizer amém? Como eu posso ajudar os próximos? Há um como. Se você buscar, Deus vai te mostrar. Como eu posso melhorar e mudar a minha realidade social? Deus vai mostrar, Deus vai ensinar, Deus vai te dar graça, mas é só para aquele que busca. 5ª característica de Gideão, e é a característica que Deus busca para visitar as pessoas. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Sempre que eu lia esse texto eu pensava, ele não tinha uma boa estima. Mas um dia Deus me disse: não, meu filho, Gideão era um príncipe. Ele era o quê? A Bíblia fala que ele era um príncipe, mas ele era humilde. O anjo do Senhor não está
com os orgulhosos. Algo que eu aprendi é que Deus sempre vai visitar gente humilde. Se tem algo que Deus não suporta, é o quê? É a soberba. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28 e 29, a Bíblia diz: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Deus escolhe o que, gente? As coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Diga amém. Deus escolhe essas coisas humildes, são essas que Ele gosta, são essas que Ele busca. Ontem eu estava pregando na convenção. Quantos estavam na convenção? Deixa eu ver quem estava lá na convenção. E eu preguei sobre: eu não quero mais pecar. Aí hoje de manhã a minha esposa disse assim, falou para mim: eita amor, você pregou uma mensagem forte ontem. Eu falei, é mesmo. E ela disse: mas você está com tanto pecado assim? Brincando comigo, né? Você está com tanto pecado assim, amor? E eu falei: sabe, amor, eu estou buscando de Deus para descobrir cada um deles. Porque se tem uma coisa que eu não quero mais na minha vida, é pecado. Eu não quero mais nenhum pecado. Você pode dizer amém? Sexto, generosos. A Bíblia mostra algo tremendo. Rogo que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Sabe, Gideão era um homem generoso. O anjo aparece para ele e Gideão quer ofertar. O anjo aparece, agora imagine, num tempo difícil, já não tinha comida, já não tinha quase nada. Gideão está tentando guardar um pouquinho de comida, Gideão está tentando proteger um pouco de comida. E o que acontece? O anjo aparece e Gideão diz: calma aí, fica esperando, porque eu quero oferecer a minha oferta. Não sai daí, porque eu tenho que oferecer a minha oferta. Algo que eu tenho aprendido é que o anjo do Senhor se manifesta para gente generosa. Gente o quê? Para gente generosa. Generosidade é mais que uma oferta, é um estilo de vida. Deus não havia pedido oferta a Gideão, ele é que pediu para ofertar. A tua disposição para ofertar faz com que Deus pare para esperar o que você vai fazer. E Deus fica olhando. Nunca encontraremos um fazendeiro que anda buscando colheita sem plantar. Ninguém manda eles semearem. Não precisa obrigar nenhum fazendeiro a semear. Eles fazem isso porque eles sabem que a única maneira de colher, qual é? Semeando. O problema é que há muitos na igreja que querem colher sem semear. Deus sempre colocará fogo onde houver generosidade. Quem pode dizer amém? A Bíblia diz que o anjo esperou ele trazer a oferta, e o anjo consumiu aquela oferta toda, recebeu aquela oferta toda, e através daquela oferta o milagre entrou na vida de Gideão. E em último lugar, o anjo visita os adoradores. O anjo visita quem? Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Gideão faz um altar para Deus. Algo que eu aprendi é que o anjo do Senhor, ele visita adoradores. Se tem algo que enche um lugar da presença de Deus, é quando há adoração. Quando você começa a cantar, mesmo que você cante desafinado, mesmo que você cante desentonado, quando você levanta um altar para a presença de Deus, ali Ele se manifesta. O anjo sempre virá para os adoradores de Deus. Você pode dizer amém? Ninguém pediu para ele edificar um altar, foi espontâneo. Foi espontâneo. Ele começou edificando do jeito dele, e Deus, vendo o coração dele, Deus vai ensiná-lo como edificar o altar que ele quer.
Em João 4:23, a Bíblia diz: mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Diga comigo: Deus procura. O Pai procura para seus adoradores. Deus procura os seus adoradores. Oitava característica daqueles que são visitados pelo anjo do Senhor é que eles são guiados. São o quê? São pessoas que se deixam dirigir, são pessoas que se deixam guiar por Deus. Ou então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezritas se juntaram após ele. Ele começa a ser dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começa a revestir Gideão e começa a levar Gideão para o caminho que Deus havia preparado. Deus procura homens sensíveis ao seu Espírito Santo. A vitória está na direção do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos que dá certo é por causa da presença do Espírito Santo. Alguém pode dizer amém? Mais uma característica para aqueles que são visitados pelo anjo do Senhor é a fé. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Gideão está com 30 mil pessoas. Deus diz: é gente demais. E é tão lindo porque Gideão obedece. E Gideão fica só com quantos? Quantos Gideão fica? Se isso não for fé, eu não sei mais o que é fé. Com 300 para enfrentar milhões de inimigos. Só com 300. Ele era um homem de fé. Se você permitir, Deus vai dirigir sua vida para a vitória. Mas a direção de Deus vem através da fé. Através de quê? 10ª, já estou perto de terminar. Deus viu em Gideão obediência. Gideão, a Bíblia diz, ele fez do jeito que Deus falou. Do jeito que o Senhor lhe disse, foi o jeito que ele falou. Ele encontrou uma maneira de obedecer. Ele encontrou uma maneira de obedecer. Deus quer que nós possamos também ter essa mesma atitude, essa mesma decisão de obedecer o Senhor, de fazer do jeito que Ele disse, do jeito que Ele orientou. Ele fez de noite, mas Ele fez. Todos ouvimos a história, aquela parábola dos 2 filhos. A Bíblia diz, o Senhor Jesus conta a história de 2 filhos, ao quem o seu pai disse: vá fazer isso. O primeiro disse: não, eu não vou, mas depois se arrependeu e foi. O segundo disse sim, mas terminou não indo. E Jesus pergunta aos seus discípulos: qual deles fez a vontade do Pai? E eles dizem: aquele que disse não a princípio, mas depois se arrependeu e foi. Que significa que o que importa é que você obedeça, que você faça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quem pode dizer amém? Então hoje eu quero te convidar a fazer uma oração. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar, por favor, e nós vamos fazer uma oração juntos. Feche os seus olhos, e se você puder, ore comigo e diga: Senhor Jesus, da mesma maneira que o Senhor apareceu a Gideão, eu preciso da tua presença na minha vida. Gideão atraiu a tua presença, e eu também quero atrair. Eu sei que Gideão tinha as características daquele que chama a presença do Senhor. Eu também quero chamar a tua presença. Hoje eu te peço, tira todo o conformismo de mim. Senhor, me perdoa todas as vezes que eu me conformei, as vezes em que eu aceitei a situação, eu desisti, eu me rendi, eu deixei de acreditar. Me perdoa, Senhor. Hoje eu chamo de volta os meus sonhos, os sonhos que o Senhor plantou em mim. Hoje eu chamo de volta todas essas coisas maravilhosas que o Senhor planejou para mim. Eu não vou desistir, eu não vou desistir, Senhor.
Hoje eu recebo a valentia que vem do Senhor. Assim como Gideão foi valente, eu quero ser valente com a força do Senhor. Hoje eu tomo a decisão de ser forte, de ajudar os outros, de ser humilde, generoso, adorador, guiado pelo Espírito Santo, cheio de fé e obediente. E eu peço, Senhor, vem e visita a minha vida. Você pode pedir para Deus para visitar a sua vida. Deixa eu orar por você, Pai, no nome de Jesus. Eu sei que quando o Senhor visita alguém, a vida dessa pessoa é transformada. Eu sei que quando a presença do Senhor vem, tudo muda, tudo muda, a história muda, a história muda. E eu te peço agora, olha para cada pessoa que está nesse lugar, e que o teu anjo, o anjo que visitou Gideão e mudou a história de Gideão, aleluia, oh meu Deus, a tua presença, a manifestação da tua presença, venha sobre cada pessoa que está nesse lugar. Senhor, nós não viemos para participar de mais um culto, nós viemos para ter um encontro contigo. Tu não és o Deus da religião, tu não estás preso a uma cruz de madeira, de prata, de ouro, pregada numa parede, com um Cristo crucificado. Tu não és um símbolo da religião, tu és o Deus vivo e verdadeiro. E eu sei que tem gente angustiada, sofrida, gente cujos sonhos talvez ainda não se realizaram, gente que passou luta e provação, e que talvez o inimigo tenha de alguma maneira escravizado, mesmo sendo eles teus filhos, porque Gideão pertencia ao povo de Deus, mas ele estava preso, ele estava amarrado. Por isso eu oro agora em nome de Jesus, pela visitação do anjo do Senhor. Jesus, Jesus, nós clamamos a tua visitação agora. Jesus, vem visitar e vem libertar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o anjo de Deus, aleluia, vem visitar cada pessoa, cada servo, cada serva, cada filho, cada filha. Vem transformar a tristeza em alegria, a maldição em bênção. Ó Deus, vem transformar a desistência, sim Senhor, toda essa desistência que havia, vem transformar agora no inconformismo, Senhor. E que no nome de Jesus, o milagre que falta seja agora realizado. Naquele dia, quando eu estava com meu pai, meu Deus, o Senhor permitiu que o anjo agitasse as águas. Não era o anjo, era um anjo do Senhor. Agora eu oro que o Senhor libere os teus anjos para trabalharem, porque a tua palavra diz que são todos eles ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Libera os teus anjos em favor de cada pessoa, libera os teus anjos em favor de cada pessoa que está aqui, e que no nome de Jesus, aquilo que é necessário aconteça. Dá-nos sensibilidade à tua voz, graça para te escutar, para te ouvir, Senhor. Mesmo quando o Senhor fala suavemente, mesmo quando a tua voz é aquela voz tão calma, tão tranquila, mas dá-nos a graça de te ouvir e de te obedecer. Mesmo quando o Senhor diz para que façamos coisas que parecem loucas, coisas que parecem, ó Deus, o contrário do que nós queremos fazer, dá-nos a graça de te ouvir e te obedecer.
E que no nome de Jesus, essa semana seja uma semana de milagres para cada pessoa que está aqui. Que eles possam ver a manifestação do Teu poder seguindo as Tuas ordens, seguindo a direção do Senhor, seguindo os comandos do Teu Espírito. Que eles possam ver a ação sobrenatural do Senhor. Eu estou ministrando hoje, Senhor, o sobrenatural do Senhor sobre cada pessoa que está nesse lugar. Que venha o sobrenatural, o milagre, aquilo que o homem não pode fazer. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. E se você concorda, diga amém.